Graça e paz, amados, graça e paz, uma boa noite para todos, ok? Estive um tempo sem gravar, né, devido ao problema no meu computador, né, na minha máquina, e eu estou usando meu notebook, ok? Para a gente estar fazendo aqui umas gravação, voltando a gravar um pouco no canal alguns assuntos, ok? Eu preparei bastante conteúdo nesse tempo, estudando bastante. E aos poucos a gente vai estar gravando aqui, colocando no canal, ok? Eu quero falar um pouco hoje, irmãos, sobre João 14, ok? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu já queria fazer uma pergunta aqui, duas perguntas, né? O que é a casa do meu pai, ok? O que é casa do meu pai? O que é as muitas moradas que Jesus fala em João 14, ok? Deixa teu comentário, ok? A sua opinião. E vamos aqui estar estudando. Que o Espírito de Deus possa trazer entendimento aqui para a tua mente, te trazer luz. E o nome do Senhor seja glorificado. Desde já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, beleza? O seu comentário, o seu joinha, compartilhar o vídeo, meditar, estudar. Ok? Analise os textos com humildade, com o coração aberto, desejoso, né? Entender e compreender a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Irmãos, quero falar rapidamente, não demorar muito, mas quero pelo menos 20 minutos, no máximo 30, tá? Explicando um pouco isso aqui, ser bem breve e objetivo. Na casa de meu pai há muitas moradas, ok? João 14, irmãos, João 14, ele vem de um contexto de João capítulo 13, no finalzinho ali. E se você meditar até o capítulo 17 de João, é um contexto, é algo lindo, maravilhoso ali. João 14, 15, 16, 17, está tudo interligado. O assunto bem parecido que Jesus vai falar, ok? Sobre unidade, sobre o propósito de Deus com seus filhos, sobre Jesus estar no Pai, o Pai nele, né? E nós no Pai através de Jesus. É algo tremendo, ok? João capítulo 2, no versículo 21, não preciso ler, você pode ler com mais calma depois, abrir a Bíblia e meditar, ok? Aí na sua casa. No templo ali, no templo em Jerusalém, os fariseus, os saduceus, os fariseus, fazendo comércio, ok? Fazendo comércio, vendendo ali as pombas, tudo mais. Jesus se enfureceu, né? Se irou com aquela situação ali, pega o chicote, o azorrague, começa a quebrar, derrubar tudo. E eles não entendendo nada, diz: que autoridade você faz isso? Jesus então já começa a falar: não façais da casa de meu pai casa de venda, casa de comércio. Só aí já dá uma mensagem muito grande. É o que nós vemos hoje, infelizmente, né? Nas reuniões, nas denominações, nos templos, ok? Feito por mãos humanas. E ali onde se reúne o povo de Deus, onde se reúne a igreja, ok? E eles fazem de comércio, adulterando, ok? Distorcendo a palavra em vários assuntos, tendo dízimo como dinheiro, enfim, tudo mais, para viver na luxúria, para viver na vaidade e por aí vai. Avareza, amante de si mesmo, e não ensina a verdade para o povo, não edifica, ok? A casa do Senhor, a verdadeira casa do Senhor. Então Jesus ele chama o templo de casa de meu pai. Por que Jesus diz isso? É uma pergunta que nós temos que fazer. Porque nós sabemos bem que Deus não habita em casa, em templos feitos por mãos humanas, em templos de pedra. Deus não habita ali, ok? Então Jesus chama o templo
de casa de meu pai, porque Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda ia morrer, se sacrificar, ser sacrifício por nós, ok? Dar a sua vida por nós, para nos dar redenção, para nos redimir, para nos dar salvação, direito, condição de perdão, se achegar a Deus, ok? Então Jesus ainda não tinha morrido, estava na transição das alianças ainda, ok? Ele diz mais, no contexto ele vai falar que o templo é o seu corpo, porque ele vai falar, derrubarei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Aí os fariseus ali enlouqueceram, né? Você tá doido? Esse templo levou 46 anos para ser construído. Eles não estavam entendendo, entendeu? Aí alguns entenderam. Jesus ele estava falando do seu corpo. Jesus estava falando do seu corpo que ia vir morrer e depois do 3º dia ia ressuscitar, ok? É disso que Jesus estava falando. Agora vamos para a leitura de João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ok? Se isso não fosse verdade, se isso não fosse possível, eu vou teria dito, mas não, há muitas moradas. Há espaço para todos que quiserem a salvação, para todos que me receberem, para todos que abrirem o seu coração, para todos que crerem em mim, podem estar na casa do Pai, podem entrar, fazer parte da casa do Pai como morada para o Senhor. Podem se tornar uma morada para o Senhor. Se assim não for, eu não teria dito. Ou seja, todos têm chance, todos têm condições. Eu sei que aqui não é assunto a predestinação, a eleição. Eu creio na eleição, mas não como os calvinistas creem. Eu creio na predestinação, é bíblica, mas não como os calvinistas ensinam. Existe a predestinação bíblica e vamos falar dela em outros vídeos, ok? Deus, na sua presciência, né, sabe aqueles que irão crer, aqueles que serão igreja, que irão crer no sacrifício do seu filho, ok? Se tornarem santos e serem salvos. Por isso ele pode predestinar, escolher, ele sabe aqueles que serão salvos. Não porque ele individualmente escolheu um indivíduo, escolheu uns para ser salvo e outros para ser condenado. Nada disso. Na sua presciência ele viu, ele previu, ele viu aqueles que iriam crer, aqueles que seriam salvos, ok? No sacrifício do teu filho. Queria aceitar a graça, a fé e viver em santidade, permanecer fiel até a morte. Continuando a leitura. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo. Ok? Para que onde eu estou esteja vós também. Vamos continuar. Versículo 2, irmãos. Jesus fala, se assim não fora, eu vos teria dito. Eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, explicação, irmãos. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando de sua morte, ressurreição, ascensão aos céus, para o Espírito de Deus vier habitar em nós. E só assim edificar-nos para ser morada para o Pai. É o que Jesus está querendo dizer, olha, eu vim para um propósito, eu vou dar a minha vida, eu vou morrer. Porque antes disso, irmãos, não tem como, não tinha lugar preparado. Na eternidade, no planejamento, no propósito de Deus, sim, mas tudo ia ter que ser cumprido, né? Na linha do tempo, no tempo determinado que Deus estabeleceu. Então Jesus vem na plenitude dos tempos, ok, enviado pelo Pai,
anuncia o evangelho do reino de Deus, prega o evangelho, chama ao arrependimento, a crerem no evangelho, é crucificado, morto e ressuscita ao terceiro dia. Passa mais um tempinho aqui com os discípulos, ascende-se aos céus, ok? Então, essa conversa aqui no João 14, se você continuar lendo João 14, tudo que Jesus vai falando ali, ele vai falar, olha, tenho dito essas coisas para vocês. Quando acontecer, vocês crerão, vocês vão crer. Creiais no que eu falei. Os discípulos iam entender o que Jesus estava falando, ok? E entenderam. No próprio momento, talvez alguns não, alguns entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então, esse preparar os lugares é isso. Jesus morrer, ressuscitar, ascender ao céu, assentar à destra do Pai, à direita do Pai, e através do sacrifício dele aceito, um sacrifício perfeito, aceito pelo Pai, ok? Sacrifício vivo, perfeito. Agora a humanidade podem ter redenção, perdão de Deus, ok? Podem se tornar morada para o Pai, podem fazer parte da casa de Deus. Esse é o preparar-vos os lugares. Não está dizendo que Jesus vai para o céu preparar mansão celestial. Não é nada disso, irmãos. Muitas pessoas, sim, infelizmente, interpretam o texto errado. Não está entendendo o que Jesus está querendo dizer, porque não leu o contexto. E não leu um contexto geral do assunto na Bíblia, o que fala de casa de Deus, o que é casa de Deus. No próprio contexto de João aqui, 14, vai falar quem é morada. João 23, vamos chegar lá. Então, esse preparar lugar é isso, irmãos. O sacrifício de Jesus, sua ressurreição como primícias para Deus, aceita, o sacrifício perfeito, assenta-se à destra do Pai. Então, o Pai, através disso, no nome de Jesus, envia do teu Espírito, que está no Filho, que o Pai compartilha com o Filho. Então ele envia do teu Espírito, e por teu Espírito agora começar a obra de preparar essas moradas, ok? Da casa do Pai, que é a edificação. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esse voltarei aqui, irmãos, Jesus não está falando da sua vinda, ok? No final da grande tribulação, na sua vinda, ok? Futura, na sua vinda visível, com poder e grande glória. Não é desse momento que ele está falando. O contexto nos deixa bem claro. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aqui, irmãos, geograficamente, quando Jesus está falando com os discípulos, aqui em João, que João registra, geograficamente Jesus está ali em Jerusalém, está com os discípulos, se fez carne, está ali presente em carne e osso, ok? Mas no contexto, que ele está falando que quando for preparar o lugar, morrer, ressuscitar e ir para o Pai, aqui, ali se torna também o presente de quando ele estiver com o Pai, ok? Para onde eu estou, estejais vós também. Aqui na terra, quando ele já estava no Pai e o Pai nele. Muitos textos em João, ele vai falar sobre isso. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um, através do Espírito do Pai, em comunhão. A unidade espiritual, ok? É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui, irmão, de posição geográfica. Eu coloquei esse texto aqui para você ler, a explicação, ok? Para entender melhor. Ele está falando de dimensão espiritual, é disso que Jesus está falando. Onde ele está, ok? Condição de estar no Pai e o Pai nele, irmãos. O Pai está em Jesus e Jesus, o Senhor, é a morada do Pai. Deu para entender, irmãos? Ok?
Agora vamos para os textos do contexto de João 14. Aqui, ó. O voltarei. João 14, versículo 3. Ele vai falar lá, ok? E quando eu for vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus quer que os discípulos, a igreja, ok? Esteja na mesma condição, na mesma dimensão espiritual, assim como ele está no Pai e o Pai nele, através do Espírito. Porque no contexto ele vai falar da vinda do Espírito, que o Pai enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, ok? Que é o Espírito do Pai, é a essência do Pai. Aqui também dá outros assuntos, outros estudos, ok? O Espírito não é uma terceira pessoa, ok? Da Trindade, não é uma terceira pessoa. O Espírito é o próprio Deus, é a própria essência de Deus, o poder de Deus. Procede do Pai, não é outro Deus, ok? Existe o Pai e o Filho, ok? O Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, ou o Espírito do Santo, procede do Pai, está também no Filho. Eles ambos compartilham do mesmo Espírito, ok? Toda a plenitude de Deus habita no Filho, ok? Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está conseguindo entender a conexão de João 14, versículo 1 ou 3, e agora você pega o contexto aqui, ó, que habita convosco e estará em vós. Esse estará em vós é quando, no dia de Pentecoste, irmão, quando o Espírito Santo vem ali, ok, encheu os discípulos ali. Então, eles creram no que Jesus falou. Jesus iria voltar para eles através do Espírito, ok? Não ia deixar ele órfão. Segue o contexto, versículo 18 de João 14. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Entenda, irmãos? As pessoas pensam que eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Esse voltarei, no contexto, Jesus foi preparar lugar, irmãos. Enviou do Espírito, ok? O Pai envia do teu Espírito por intermédio de Jesus. Eu rogarei ao Pai e eles vos dará outro Consolador. É o próprio Espírito de Cristo, irmão. O Espírito de Deus que está em Cristo é enviado para nós. Jesus volta para os discípulos através do Espírito de Deus. Ok? Aquele que tem os meus mandamentos, versículo 21, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mais uma vez, aqui, ó. Eu me manifestarei a ele, a mesma coisa do que voltar. Voltarei para vós outros, irmão. Não vos deixarei órfão. Tá entendendo? Versículo 23. Aqui você vai entender mais quem são essas moradas. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ok? Não é só confessar, não é só crer, confessar com os lábios, isso, aquilo, mas é guardar a minha palavra. Guardar é praticar, irmão. Bem-aventurado aquele que lê é ler mesmo. Aqueles que ouvem é entender, compreender. Ok? E os que guardam a palavra dessa profecia. Bem-aventurado, guardar é praticar. Ok? Respondeu Jesus, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, ó Jesus falamos, e viremos quem? Ele e o Pai. Ele e o Pai. Não tem a terceira pessoa aqui da Trindade, não existe Trindade, não tem a terceira pessoa. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada, ok? Quando você lê o Espírito da verdade, irmãos, você lê o Consolador, o Espírito Santo, tá falando do Pai e do Filho, irmãos, do Espírito do Pai que procede do Pai,
Que Jesus sempre quando vai falar aqui, ó, e fala do Pai. João, lá em 1 João, vai dizer, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ok? Não está anulando aqui o Espírito Santo. É só você entender que o Espírito Santo é Deus. Não é uma terceira pessoa. Ok? Não é um terceiro Deus. Ele procede do Pai. Ok? Está no Pai, está no Filho. Jesus vai falar aqui, ó, e viremos para Ele. Para quem? Para essa pessoa. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, eu e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Tá vendo? Faremos nele morada. Deu para entender, irmãos? O Pai e o Filho vêm fazer morada em nós. Através do Espírito de Deus que Ele nos envia. A casa do Pai, irmãos, a casa do Pai, ok? E a igreja é o corpo. Cristo é esse alicerce dessa casa. Cristo é o alicerce, é onde começa, onde o Pai habita nele também. Cristo é morada do Pai, ok? Cristo é o alicerce dessa casa, como se fosse um cômodo, ok? E a Bíblia vai falar também que ele é o alicerce, e com uma pedra viva, nós vamos chegar lá, rejeitada, a pedra de esquina rejeitada, e nós também somos pedras vivas. Então, nós somos edificados em Cristo. Cristo é essa rocha, essa pedra onde é construída essas moradas da casa do Pai. A casa do Pai, irmãos, é o corpo de Cristo, é a igreja. Essas muitas moradas somos nós, eu e você somos essas muitas moradas, onde o Pai e o Filho quer habitar. Então a construção das moradas é realizada pelo Espírito que Deus envia. Pelo Espírito da verdade, o Espírito que procede de Deus. Pelo Espírito de Cristo em nós. É realizada a construção dessa morada, a edificação, irmãos. Ok? Nós devemos ser morada para o Pai, irmãos. Devemos ser morada para o Pai. Só é possível ser morada para o Pai crendo no Filho, no sacrifício do Filho, se arrependendo, recebendo o Filho, estudando, ouvindo Tua palavra, ok? Buscando se santificar, guardando Tua palavra, praticando a Tua palavra. Então, dessa forma, se tornamos morada para Deus. Tá bem claro, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra. Provamos que amamos a Deus guardando a Tua palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 28. Ouviste o que vos disse? Vou e volto para junto de vós. Aqui mais uma vez, preste atenção. Voltarei. João 14:3. Eu vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tem uma hierarquia, irmãos, ok? O Pai é maior do que Cristo, o Pai é maior do que o Filho. O Pai enviou o Filho. O Filho é Deus junto com o Pai. A plenitude do Pai habita nele, ok? Honramos e louvamos o nosso Senhor Jesus, adoramos nosso Deus e Pai. Ok? Damos toda a honra, glória e louvor ao nosso Rei Jesus, nosso Salvador, nosso amado, nosso noivo. Mas tem que entender uma coisa, o Pai é maior do que Jesus. Você vai me dizer, irmãos, Jesus estava em carne aqui, irmãos. Por isso que ele falou isso. Então você lê depois Apocalipse 3, irmãos. Tá? Lê Apocalipse 3. Você vai ver ali Jesus falando pelo menos 4, 5 vezes. Na cidade do meu Deus, o nome do meu Deus. Jesus glorificado à destra do Pai, trazendo a revelação, o livro selado, né? Do Pai, estava na mão do Pai, ele pega e revela a revelação do Apocalipse.
a João. Então ele fala, na cidade do meu Deus, na cidade, né, o nome do meu Deus, enfim, fala 4, 5 vezes ali. Medita em Apocalipse 13, Apocalipse 3, né, as cartas de igreja ali, você vai entender. Jesus todavia falando que tem um Deus. É isso que ele está querendo dizer, o Pai é maior do que eu. Ele está à destra do Pai, é uma posição de honra. Ok? Versículo 20 e 22 de Efésios 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, irmãos. Estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito que nos foi dado, que procede de Deus, a essência de Deus, o poder de Deus. O Espírito de Cristo em nós, nos edificando essas moradas da casa do Pai, irmãos. Ok? Primeira Pedro 2, do 4 ao 5, irmãos. Essa casa é espiritual, irmãos. É o reino de sacerdote, é o reino sacerdotal, a igreja. Por intermédio do Espírito de Cristo, vai sendo aperfeiçoada, edificada, ok? Aperfeiçoada para ser sacerdócio santo. Aqui vamos ler versículo 4 de 1 Pedro 2. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, falando de Cristo, a pedra, ok? Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha aqui o eleito de Deus, Cristo. E todos que estiverem nele, ok? E permanecerem nele, estão predestinados à vida eterna, à glorificação. Deus não predestinou ninguém, escolheu alguns para ser salvo e outros condenados, não. Porque o eleito de Deus é Cristo. E todos que estiverem nele, ok? Crer nele, receber ele, andar nas obras que ele andou, permanecer nele, então será salvo, ok? Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha aí, irmão, mais uma vez, texto aqui provando que somos a casa de Deus, somos nós e essas muitas moradas da casa de Deus, ok? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, ok? Morada do Pai em ti, irmãos, e não você na morada do Pai. Vamos falar um pouquinho aqui para nós concluir e terminar, ok? Nós somos morada para o Pai habitar, irmãos. Jesus não foi para o céu para preparar lugar, mansão celestial, enfim, ok? Eu sei que tem a cidade santa, Nova Jerusalém no céu, eu sei disso, ok? Nós estudamos, conhecemos a palavra, eu sei disso. E ela, eu creio para mim que já está pronta, irmão, desde a fundação do mundo. Deus é poderoso, irmãos. O mundo ele criou em 7, a terra formou, criou em 7 dias, 6 dias, no 7º ele descansou, mas ele poderia fazer no estalar de dedo, ou haja, pronto, já no mesmo dia, em 1 segundo. Na mesma hora já existia, ele tinha poder para isso, mas ele fez em 6 dias, no 7º descansou, ok? E na lei ainda vai falar de um 8º dia, aponta para a eternidade, tudo tem um propósito no tempo, ok? Para falar do propósito de Deus, na maravilha de Deus, irmãos, ok? Isso é outros estudos, falar sobre as festas, o tempo determinado, enfim. Uma casa, uma morada tem começo e fim. É importante falar disso aqui, irmãos. Quando é o começo dessa morada? Primeiro começa com Cristo, que é o alicerce, é essa pedra, essa rocha, é o alicerce, é a primeira morada de Deus, ok?
O Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai, é comunhão através do Espírito de Deus, ok? Então Cristo é o começo dessa casa espiritual, dessas muitas moradas. Começa com a sua vinda em carne, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E ele começa com os discípulos, as primeiras moradas ali. Ele envia os discípulos, estão na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, essas muitas moradas é todos aqueles que receberão, que crerão, se arrependerão, que vão crer no Filho de Deus. Essas muitas moradas que virão para a casa do Senhor, ok? Que é o Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. E ali ser alicerçado, ali ser edificados, aperfeiçoado, ok? Se o Pai e o Filho fizer morada em nós, seremos glorificados, irmãos. Seremos glorificados. Então, o fim da restauração, o fim da edificação, ok? Dessa construção dessas muitas moradas é a glorificação do corpo, irmão. É a glorificação que se dá na vinda do Senhor, ok? No final da grande tribulação, Cristo vem na 7ª trombeta. Vamos falar desse assunto depois, breve mesmo, já está pronto o estudo, mas breve vamos estar gravando esse estudo sobre a ressurreição, a glorificação dos santos, ok? Então, o final dessa morada, irmãos, onde a plenitude de Deus, né, o Pai e o Filho em sua plenitude habitando na igreja, irmãos. Para nós termos moradas eternas com Deus, temos que guardar a palavra do Senhor, se esforçar, crer no Senhor, depender do Senhor, nos santificar em oração, na palavra, porque estudar a palavra, fazer a vontade de Deus, para sermos glorificados. Seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra, sobre as nações, ok? Que vão restar nações para os filhos de Deus governar, reger junto com Cristo. Então a promessa é maravilhosa do reino de Deus, irmãos. A promessa é maravilhosa. A Nova Jerusalém, a cidade santa, está no céu. O trono de Deus e o Cordeiro à destra do Pai está dentro da Nova Jerusalém. E ela descerá do céu depois do milênio. Depois do milênio vem o juízo final, o trono branco, e depois novos céus e nova terra. E a Nova Jerusalém desce. O Pai continua habitando, morando dentro dela, porque a Nova Jerusalém é um símbolo da igreja, ok? É um símbolo da igreja. Essas muitas moradas, o símbolo do corpo de Cristo e a igreja. Então o Pai tem o seu trono dentro dela, da Nova Jerusalém. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Ok? Quer ter moradas eternas em Deus? Seja morada para Deus. Receba o Senhor em seu coração. Seja morada para Deus. Pede, Senhor, venha morar em mim. Eu me arrependo, eu creio no Senhor. Receba o Filho de Deus. Seja morada para o Senhor. O Espírito de Deus virá sobre a tua vida. O Espírito de Cristo virá sobre a tua vida e vai começar a construir essa morada. Essa construção é feita pelo Espírito de Deus no nosso interior, no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa vida, na palavra. Sábio e prudente é aquele que constrói a sua casa, edifica a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo, é o alicerce, é o princípio, é o início dessa casa de Deus. Ok? Essa pedra preciosa, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa. Rocha, casa na rocha. Ele vai falar,
Eu comparo aquele que guarda minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem prudente, semelhante ao homem prudente, sábio, de bom senso, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, a enchente, combateu contra aquela casa e ela continuou firme, de pé, não caiu, não desabou. Mas as pessoas que ouvem as palavras e não as praticam, não lutam, ok? Para praticar, para ser obediente, para amar o Senhor, buscar o Senhor, depender do Senhor, guardar a palavra do Senhor, botar em prática, ser fiel, é um homem imprudente, louco, que constrói sua casa sobre a areia, vem os ventos, tempestade, enchente, o combate e leva aquela casa, desmorona. Então, você é a morada para Deus. Você e eu somos essas muitas moradas. E tem muitas moradas ainda para vir. Está na casa do Senhor. Ok? Tem muitas moradas. Então, irmão, o final, a conclusão dessa morada, ela só estará pronta na glorificação, quando o corpo ser glorificado. E isso tem que guardar a palavra, amar o Senhor, perseverar até o fim, até a sua morte, para continuar sendo morada para Deus continuar, o Pai e Filho continuar morando em nós, em mim e em você. Cada um é pessoal, é individual. A salvação, ok? Que você possa meditar, estudar mais esse assunto, essa palavra, e Deus possa te iluminar mais a tua mente. Faça pergunta, dúvida aí, que assim que eu tiver tempo, aos poucos eu vou respondendo os irmãos no comentário, ok? Vou estar dando uma olhada nos comentários de cada um. Que Deus possa abençoar a tua vida. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like. Que Deus possa te abençoar. Fica na paz.